A paz de Deus a todos. Verbo simples e verbo com concordância. Esse é o tema dessa aula maravilhosa que foi gravada com muito amor e com muito carinho. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com a aula e boa aprendizagem. Deus abençoe. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse estudo com os irmãos, que possamos aprimorar as nossas habilidades para alcançar as competências necessárias e oferecermos o melhor para o Senhor na sua obra. Então, hoje o nosso tema será sobre verbos simples e verbos com concordância. Já pega a sua Bíblia e o seu caderno para fazer as anotações. Antes de iniciarmos, eu gostaria de falar para os irmãos que, independente do tema que você for aprender relacionado a Libras, é importante conhecer a estrutura da língua. Então, tenham a curiosidade de pesquisar quando você não entender algo. Isso vai te ajudar a se desenvolver mais. Lembrando que a Libras, a gramática dela é visoespacial, então precisamos nos atentar à sua estrutura. Vamos falar da importância de, primeiro, imaginar a cena na sua mente, visualizar ela e depois você passar para Libras. Vamos a um exemplo? O copo está na mesa. Se eu faço da forma que eu estou ouvindo, o copo está na mesa, quando eu sinalizo o copo, ele já caiu. Esse copo já caiu e quebrou, né? Por quê? Porque eu não visualizei. Vamos visualizar juntos? Quando eu visualizo a frase inteira, o copo está na mesa. Então, eu visualizo na minha mente primeiro a mesa e depois o copo, tá certo? Os ouvintes, quando lê a frase inteira para entender, não é? O surdo deve ter a mesma compreensão e para isso você precisa utilizar a topicalização. Vamos a outro exemplo? Eu vou na casa da Maria. Se eu faço por partes, conforme eu estou falando, eu vou na casa da Maria, vai ficar um português sinalizado, tá certo? Então, como que eu vou fazer? Vamos visualizar essa cena. A frase completa, eu vou na casa da Maria. Vamos visualizar. Para eu ir na casa da Maria, o que precisa existir? Precisa existir a casa, né? Depois, o quê? Precisa existir a Maria para depois eu ir, entendeu? Então, dessa maneira, fica completa a frase e fica clara para o surdo entender. Então, vamos falar agora sobre os verbos simples. Os verbos simples, eles não se flexionam em pessoa e número e não incorporam afixos locativos. Podem ser feitos no espaço neutro ou ancorados no corpo, como comer, conhecer, conseguir, pensar, lembrar, trabalhar. Esses são os verbos simples. Se eu falo, eu conheço você. Se eu falo, você me conhece, eu não viro o sinal para você assim, né? Ó, você me conhece. Nós fazemos no mesmo local. Se eu falo assim, eu comi, o sinal é aqui. Se eu vou falar que você comeu, como eu sinalizo? Você comeu? Eu viro o sinal para você? Não, eu não direciono o sinal para você. Ele continua sendo feito no mesmo local. Então, os verbos simples, independente de quem esteja fazendo a ação, ele não tem mudança de direcionamento, tá bom? Ele é feito no mesmo local. Ou no espaço neutro, como o de comer, ou ancorado no corpo, como conhecer. Ficou claro? Agora vamos falar sobre os verbos com concordância. Os verbos com concordância, eles podem também ser chamados de verbo direcional e verbo de transição. Então, o verbo com concordância é uma classe gramatical usada para mostrar a direção do movimento ou a posição relativa dos elementos na cena. Por exemplo, eu aviso você. Eu aviso você. Se eu falo, você me avisa, o sinal vai sair de você para mim. Eu pergunto para você. Eu pergunto para você. Se você me pergunta, o sinal vai sair de você para mim. Eu aconselho você. Eu aconselho você. Eu pergunto para ele. É direcional para ele.
Eu ensino você. Você me ensina. Você percebe que dependendo de quem esteja fazendo a ação, tem a mudança de direção do movimento. Então, se eu ensino, o sinal sai de mim para você. Se é você que me ensina, ele sai de você para mim. Diferente do verbo simples, que não tem mudança, independente de quem esteja fazendo a ação. Agora, pause o vídeo e pegue a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, no verso 25. Já pegou a sua Bíblia? Então vamos lá. No Mateus, capítulo 8, o tema é Jesus apazigua a tempestade. Vamos lá direto para o verso 25? E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Quem está falando com quem nessa parte? É os discípulos falando com o Senhor Jesus, né? No 26. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Quem está falando com quem agora? É o Senhor Jesus que está respondendo para eles, né? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Agora, o diálogo é entre quem agora? Você percebeu que quem está falando é o Senhor Jesus com o vento e depois com o mar? Vamos lá no 27? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, quem está falando ali no 27 também? É os discípulos? Entre o Senhor Jesus e os discípulos, quem que estava falando? Era entre eles, né? Aqueles que estavam ali no barco. Você percebe que quando você vai sinalizar, se você não visualiza toda a cena do barco, o Senhor Jesus lá dentro e aquela tempestade, na hora de você sinalizar, na hora que o Senhor Jesus vai falar com o vento e com o mar, você pode se confundir, fazer virado para quem você já estava se referindo. Se fosse, você colocou os discípulos do lado esquerdo, você vira para lá e vai falar, como se você estivesse falando com os discípulos, só que não é ele. O Senhor Jesus levanta e fala com o vento e fala com o mar. Então, nessa hora, quando você visualiza, eu visualizando, eu já imaginei o Senhor Jesus levantando, né? Levantando e virando para o outro lado, para falar com o vento. Vento, para! Mar, fúria, acalma, né? Quando você visualiza a cena, fica fácil para você transmitir aquilo e fica claro para o surdo. Os irmãos percebem que quando você organiza esse cenário, o sujeito no espaço, os verbos com concordância, ele vai partir desse sujeito ou ele será direcionado a esse sujeito. E se não for montado esse cenário, você terá que fazer apontamento o tempo todo de quem que você está falando, quem que está falando com quem, ou então você vai ter que usar da datilologia toda vez que for se referir àquela pessoa, fazer o nome dela em datilologia todas as vezes. Então, a estrutura da Libras já te auxilia para que você faça os sinais de forma eficiente e clara para o surdo. Além dos verbos com concordância, a Libras possui um grupo de verbos conhecido como verbos com concordância reversa, aonde o padrão dele não é sujeito, verbo e objeto, mas sim objeto, verbo e sujeito. Vamos a um exemplo? Eu convido você. Pelo verbo de concordância que aprendemos agora, nós não faríamos o sinal, se eu estou convidando você, não sairia de mim para você? Só que o verbo convidar, ele é reverso. Alguns usam a palavra invertido, né? Ele vem de você para mim. Eu convido você. Eu convido você. O sinal sai de você para vir para mim. Diferente do que aprendemos com o verbo com concordância. Esse é o reverso. Vamos a um outro exemplo. Deus me escolheu. O sinal não sai de Deus para mim. O sinal sai de mim para Deus. Ó, Deus me escolheu ou Deus me escolheu, né? Ou eu falo ao contrário. Eu escolhi a Deus. Então, eu escolhi a Deus. O sinal não sai de mim para ir para Deus, ele sai de Deus para mim. Ou assim, tá certo? Espero ter colaborado com o ensino de vocês
Deus abençoe. Bons estudos!